Oi pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 5 sobre a reprodução sexuada e assexuada. Antes, está aí os contatos, né? Estamos na sexta aula do isolamento social, hoje dia 18/5. E vamos começar pelo tópico 2, que fala sobre o processo de divisão celular, que nada mais é do que um processo que as células realizam para se transformar em duas ou mais novas células, exatamente idênticas. Essas células, chamada de célula-mãe, a inicial, ela acaba se duplicando, se transformando em duas. Vou mostrar para vocês mais ou menos como isso acontece, tá certo? Então eu tenho aí a célula-mãe, em que no interior do citoplasma da célula há uma preparação para a divisão, onde o DNA ele dobra de número, certo? É muito DNA para pouca célula. Chega um momento em que a célula reparte esse DNA e um DNA vai para um lado, o outro DNA vai para o outro e eu tenho duas novas células filhas exatamente idênticas. Bruno, onde é que a gente vê isso? Qual a utilidade dessa divisão celular? Pronto, eu tenho três funções básicas para a divisão celular. Uma delas é por crescimento. Nosso corpo cresce não é pelo aumento do tamanho da célula. Nosso corpo cresce é pelo aumento do número de células. Um bebê, uma criança e um adulto. A diferença do tamanho dos corpos dessas três não é que o adulto tem células maiores. O adulto tem mais células. As células dos ossos aumentaram de número, consequentemente o osso esticou, os músculos acompanham esse crescimento e essa multiplicação de células vai se acentuando até chegar na idade adulta, ok? O crescimento do corpo é pelo aumento do número de células. Segunda função que a gente pode dar à divisão celular é mais para proteção mesmo do nosso corpo. Quando você cai e se machuca, você lesiona as células da pele, as células morrem. Você tem que colocar novas no lugar. Não pode ser célula diferente, célula do músculo, célula do sangue, célula do olho. Tem que ser célula da pele, iguais àquelas que morreram. Então as células vizinhas, as células que escaparam da morte, elas começam a se dividir. Duas em quatro, quatro em oito e por aí vai. Até que o processo de cicatrização se conclua. Certo? Terceira e última função a gente pode dar para organismos unicelulares. Nós não fazemos isso, certo? Mas os organismos unicelulares, como bactérias, protozoários, eles podem se reproduzir dividindo a célula. A bactéria certo? A bactéria mãe, podemos chamar assim, se divide em duas, formando duas bactérias filhas, exatamente idênticas, iguaizinhas, certo? O DNA é sempre o mesmo quando acontece a divisão celular. O terceiro ponto fala sobre o material genético e a nossa reprodução. Para se formar um novo ser humano, é preciso que nós tenhamos dois tipos de gametas. Mas o que é gameta? Gameta nada mais é do que células responsáveis pela reprodução humana. Certo? Nós temos dois tipos de gametas. O gameta feminino e o gameta masculino. Observem o de cima, essa bolinha azulzinha aqui é o gameta feminino, chamado de óvulo. O de baixo, nós temos aqui o gameta masculino, chamado de espermatozoide. A diferença dessas duas células, dos gametas, para as outras células do nosso corpo é que o gameta só tem metade do DNA humano. Célula da pele tem todo o DNA humano. Por quê? Porque para formar um novo ser humano, eu preciso que ele tenha o DNA completo. Então, o óvulo vai ter metade do DNA humano, materno, e o espermatozoide vai ter metade do DNA humano, paterno. Ou seja, quando metade se juntar com metade, você vai ter todo o DNA. Entendido? Como é que eles se juntam?
quando acontece o processo de fertilização. É a entrada do espermatozoide no óvulo. Pronto, isso nós chamamos de fertilização ou fecundação. Qualquer um dos dois está certo. Daí para frente, vai sair um bebê dessa história. Depois que a fertilização acontece, forma-se a primeira célula humana, chamada de zigoto. Como eu coloquei aqui, é a célula resultante da fertilização e que vai começar a se dividir, ó. Vai começar a multiplicar o número de células. Como é que isso acontece? Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho esse esqueminha mostrando, ó, aqui, depois que o espermatozoide entrou, começa a acontecer essa multiplicação, essas divisões celulares aqui, ó. Várias. Todas as células são exatamente iguais. Exatamente iguais. Só que o ser humano não pode ter células exatamente iguais. A célula da pele tem uma função diferente da célula do sangue, diferente da célula do olho, diferente da célula do músculo, diferente da célula da língua e por aí vai. Num determinado momento da gestação, acontece um processo chamado de diferenciação celular. Observe o esqueminha aqui, ó. Aqui estão todas aquelas células lá, todas iguais, que a gente pode chamar de células tronco. Essas células tronco, elas conseguem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo. Elas se transformam em células musculares, que vão formar os músculos, para que nós possamos nos movimentar. Vão se transformar em células sanguíneas, como por exemplo as hemácias, que vão ajudar no transporte do oxigênio. Elas também podem se transformar em neurônios, células nervosas que vão ajudar nas transmissões dos impulsos nervosos, as sinapses, como são chamadas, o pensamento. Células cardíacas, que vai ajudar o coração a bater. Células do fígado, que vão ajudar o nosso organismo a eliminar as toxinas do corpo. Células do intestino, que vão ajudar a absorver os nutrientes, a água. Então isso é importantíssimo para que a futura criança possa se desenvolver. A reprodução sexuada, ela envolve os gametas. Sexuada tem a ver com sexo, ou seja, vai haver troca de material genético entre o macho e a fêmea, entre o homem e a mulher. Nós temos dois tipos de fertilização nesse tipo de reprodução. A fertilização, quando os espermatozoides são colocados dentro do corpo da fêmea, e a externa, quando a fêmea põe os óvulos e o macho vem e coloca os óvulos em cima. Veja que o peixe ele não coloca os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, eles colocam do lado de fora do corpo. Reprodução externa. O desenvolvimento do zigoto é quando ele se transforma em embrião, que é um organismo imaturo, ainda não é um indivíduo totalmente formado. Ele pode se desenvolver tanto dentro quanto fora do corpo da mãe. Quer dizer, sem o contato. Tem uns que a mãe é ligada ao filhote e tem outros que a mãe não é ligada ao filhote. Eu vou mostrar a primeira aqui, é ligado. Dei uma olhada com cuidado. Ó. Nós temos aqui o desenvolvimento de uma criança, um ser humano. Observe o fiozinho saindo aqui. Ó. Isso aqui é o cordão umbilical. Importantíssimo para que os nutrientes passem da mãe para o bebê. Passe oxigênio, passe tudo que é bom, tudo que é nutritivo. E a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês de gestação, sexto mês. E a criança vai crescendo. O corpo vai se formando, as diferenciações celulares. Tudo isso é importantíssimo. A mãe ligada ao filho, pelo cordão umbilical. Observem bem. Viram? Isso acontece dentro do corpo da mãe. Mas tem casos em que a mãe não tem contato com o filhote. Por exemplo, ó, as aves. Aqui, o ovo com a casca. O oxigênio passa através dessa casca. Certo? Dentro vão ter materiais nutritivos, a clara e a gema são substâncias nutritivas para o embrião se desenvolver lá dentro. Já que a mãe não pode mandar nada para ele. Por quê?
porque tem a casca impedindo, não tem cordão umbilical. De determinado momento, o filhote vai estar praticamente formado e ele vai quebrar a casca e sair. Quando os animais se desenvolvem dentro dessa casca, dentro dos ovos, nós classificamos esses animais como ovíparos. Inseto é ovíparo, põe ovo. Moluscos, como polvo. Peixes, aqui está o peixe elétrico. Aqui eu tenho os sapos, como os anfíbios, põe ovos. Jacaré, que é um réptil, cobra, põe ovo. Aves, põe ovos. E por incrível que pareça, nós temos 2 mamíferos que põem ovos. É totalmente estranho isso, mas existe. A equídnia e o ornitorrinco. São mamíferos, eles bebem leite, eles têm glândulas mamárias, eles são animais classificados como mamíferos, mas que não têm cordão umbilical, ligando ele ao filhote. Por quê? Porque ele põe ovo. Eles põem ovos, Aqui um filhotinho não é um patinho, aqui é um filhote de ornitorrinco. As exceções à regra, viu? Quando o animal se desenvolve dentro do corpo da mãe e tem o contato, a ligação pelo cordão umbilical, nós classificamos eles de vivíparos. Exemplo, os mamíferos, menos aqueles 2 lá. O restante, tudo é classificado como vivíparo. E por último, os ovíparos, ovovivíparos, desculpa, que são aqueles animais que põem ovos, certo? Mas não do lado de fora do corpo da mãe. Eles guardam e chocam os ovos dentro do próprio corpo. A mãe do cavalo marinho põe os óvulos dentro do macho, o macho fertiliza e choca os ovos dentro da barriga dele. O tubarão, depois que formam-se os ovos dentro do corpo da fêmea, a fêmea não põe os ovos como os outros peixes fazem. Ela simplesmente guarda esses ovos e choca lá dentro. Depois, expele, dá a luz aos tubarõezinhos. A sucuri, outro caso. A sucuri fêmea choca os ovos dentro do corpo. Depois que os filhotes estão formados, tá vendo aqui, ela vai e dá à luz esses filhotes já prontos. Aí nós chamamos esses seres de ovovivíparos. Aqui está o link para o vídeo, para vocês assistirem a aula. O link para a atividade das 5 perguntas no formulário, certo? E tchau. Até a próxima e fiquem bem.